carteira assinada em janeiro. A criação de emprego caiu em relação ao mesmo período do ano passado. Pois não, Washington, conta os detalhes dessa queda na redução de empregos de carteira assinada em janeiro deste ano em comparação ao ano passado. Olá, Bruno, estamos de volta. É uma situação extremamente delicada e preocupante, porque o país, no ano passado, teve uma abertura de emprego em torno de 150 mil, o que se esperava para janeiro deste ano, o que não aconteceu. A economia do país tem demonstrado uma queda substancial. Até porque as políticas do governo precisam ser mudadas, porque da maneira que está não dá para continuar. Você teve um aumento de R$18 no salário, você teve aumento salarial de funcionários públicos em determinadas categorias que têm determinados privilégios, mas a questão do comércio e a geração de emprego e renda está completamente preocupante. É por isso que nós vamos conversar agora com Josué Gomes, especialista, para falar deste assunto. Josué, muito bom dia, estamos ao vivo. É essa situação que nós estamos vivendo na economia do país. Preocupa aos comerciantes, preocupa as empresas, principalmente as privadas? Bom dia, Bruno, bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente, como você falou, né? O ano passado foi cerca de, para ser mais preciso, 167 mil novos postos de trabalho em janeiro. Geralmente nós temos dezembro que tem uma queda devido ao emprego temporário. Então é natural isso aí. Mas janeiro, todos os anos, os últimos 3 anos, tem essa recuperação. Em novembro, nós falávamos aqui, eu chamava a atenção que no final do governo anterior, tinha 14 milhões de desempregados, estávamos com 8 milhões. Então a expectativa é de que continuasse essa crescente. O que nós estamos vendo é que está diminuindo. Por quê? Porque não atingimos a expectativa desse período. Um outro fato interessante é que o comércio demitiu muito. E com o comércio demitindo muito, como eu sempre digo, o comércio é a ponta da lança. Então, tudo aquilo que vem dos outros setores, logística, produção primária, são impulsionados quando o comércio vende. Se o comércio demite, é mais gente desempregada e, consequentemente, o comércio entra em crise. E isso é acende a luz amarela, assim, não vamos nos assustar tanto ainda, mas se não for feita nenhuma política pública para valorizar o emprego, vamos ter problema esse ano. Alguns setores que tiveram privilégio no governo, isso prejudica a geração de emprego e rendas, até porque algumas categorias foram privilegiadas e outras não, né? Eu sempre digo o seguinte, no Brasil, o Brasil é democrático, qualquer um pode abrir uma empresa. Então, quando eu falo isso, para que ninguém ache que eu estou querendo aqui valorizar o empresário. Mas quem gera emprego é o empresário. Se você é trabalhador, você abre uma empresa para trabalhar 14, 15 horas por dia, que é isso que nós trabalhamos, embora temos um governo que diz que empresário não trabalha, numa fala muito infeliz, mas assim, quando você está privilegiando quem não gera emprego em detrimento de quem gera emprego, alguma coisa está errada. Então a solução seriam novas políticas para que possa incentivar a geração de emprego, né? Nós precisamos de um plano claro do governo, como é que ele pretende colocar o Brasil nos trilhos, porque até agora a gente não viu isso ainda. E aí cria essa instabilidade, o ambiente de negócio é muito instável. Precisamos de uma estabilidade no ambiente de negócio, com políticas claras, com equipe de governo técnica que vá lá e diga assim, ó, vamos fazer desta forma. Aí passa segurança, tanto para o empresário interno como para o empresário externo. Porque nesse meio termo aí, o empresário externo ele foge do país, porque ele fica com medo, vai para países que têm uma segurança maior. Então esperamos assim que haja essa clareza na política do governo para que a gente possa ter mais um ambiente de negócio mais favorável. Muito obrigado, Josué. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Então está aí, Bruno, como o Josué acabou de relatar, a luz amarela acendeu e é uma situação extremamente delicada porque quando janeiro dá uma demonstração de que empregos não foram gerados e novas oportunidades surgidas no comércio, aí começa o ano a preocupar ainda mais, porque para contratar no mês de junho são mais 2, 3 meses para frente, a situação torna-se delicada. Final do ano são mais 5, 6 meses e isso tem ocasionado uma preocupação enorme no país, a instabilidade que nós estamos vivendo nesse momento. É com você. Aqui não se trata de um comentário político. Infelizmente, no Brasil, nós estamos com pessoas ainda contaminadas com uma política suja, com uma política baixa que nós vivemos nos últimos anos aqui no Brasil. E, infelizmente, quem é Bolsonaro só se agrada quando se fala, mesmo estando com a razão, de alguma coisa que seja favorável a Bolsonaro. E quem é Lula só se agrada
mesmo quem está falando estando com a razão, quando a fala é pertencente ali a algo que Lula defende o PT. Mas acontece que Bolsonaro criou muita insatisfação no Brasil, o governo Bolsonaro. E essa insatisfação do governo Bolsonaro gerou de volta o Lula. O Lula foi eleito em cima de uma perspectiva de alguém acreditando que ele fosse melhor que o Bolsonaro. Mas, infelizmente, tem deixado a desejar ainda, tem deixado a desejar. E não tem essa de alguém estar falando, não, mas está começando agora, certo? Está começando agora, é verdade. Está entrando no terceiro mês, mas as questões são emergenciais, sobretudo de emprego, de trabalho e de renda. Esses dados do CAGED agora são dados preocupantes, mostrando que a nossa economia está em alerta total, no sentido de ter uma sacudida para a geração de emprego e renda que nós estamos precisando. Não basta apenas formalizar o Bolsa Família em R$600 e achar que resolveu o problema. Mas temos sérios problemas das questões de inflação, da política externa, da geração de emprego, da questão das empresas, do financiamento de empresas com bancos públicos e privados, do incentivo ao crédito, das questões do plano do Minha Casa Minha Vida, de como que vai funcionar, que essa é a mola mestre que gera emprego, que gera renda e que até agora, janeiro, fevereiro e março, você não tem ainda uma previsão de como vai funcionar o Minha Casa Minha Vida, de quanto é que vai ser o subsídio, de quanto é que vai ser investido, de resolver a questão que ele prometeu do preço dos combustíveis, da desdolarização. Então são questões do que é que vai ser feito o plano para gerar novos empregos. São questões emergenciais que nós temos que cobrar e não adianta dizer que está tudo bem. Então eu queria pedir a atenção e o bom senso das pessoas. Eu não estou sendo Bolsonaro não, para alguém que antes de qualquer coisa, é um bolsonarista. Não é isso, eu estou sendo Brasil. Eu quero ser Brasil. Eu cobrava do Bolsonaro quando os caras me chamavam de petista. E agora eu tenho cobrado o Lula também, mesmo alguém me chamando de bolsonarista. O cantor Lucas Bess deve passar por cirurgia ainda hoje.